Bom, já aqui no software, como eu mencionei para vocês, nós temos os estilos já previamente criados, né, com as etiquetas de área e comprimento lateral, frontal e desenvolvimento das curvas. Então, este é o padrão que eu vou procurar utilizar para o nosso exemplo, em escala 1:500. Você pode perceber que cada escala tem seu tamanho, né, na medida que pode ser utilizado de formas diferentes. Bom, este é o resultado final, como eu tinha apresentado para vocês no PowerPoint. Tá? E este aqui é o nosso modelo onde iremos trabalhar. Bom, vocês podem perceber que eu tenho esta polilinha que eu tinha mencionado como representação da divisa do nosso projeto, né? E assim, então, para transformar na entidade parser, eu irei utilizar esta situação aqui, ó, create parser from objects. Tá? Então, ele entenderá que este objeto é um objeto oriundo do AutoCAD. Então, com Enter, ele já vai entrar para a gente nessa tela Create Parsons, onde determinaremos condições, né, de qual é o site. Isso é muito importante. O site, teremos que indicar o mesmo site tanto para essa área como para os alinhamentos também, para que ele faça a divisão automática para a gente. E as etiquetas já estão prontas para se trabalhar. Então, 1:500, vou deixar aqui a etiqueta da área 1:500, o segmento lateral e as curvas também com o mesmo tamanho. Certo? Então, quando eu confirmo, ele já vai trazer para a gente essas características de anotações, tá? Tanto para as áreas aí, laterais como para as áreas frontais e os desenvolvimentos também. Ok? Bom, então a ideia agora nós converteremos, né, então essa polilinha, certo? Como está representado aqui em via de circulação 2, converterei ela em alinhamento e sendo assim, para cada via dessa eu gerarei um alinhamento. Então, para fazer isso, utilizarei essa opção Create Alignment from Objects. Tá? Então, como já existe o objeto AutoCAD, devemos utilizar como uma base para utilizar esta nova base do Civil 3D. Então, selecionei essa primeira via, confirmei. Vocês podem perceber que o sentido, eu vou inverter o sentido e ele vai entrar na tela a caixa de diálogo de alinhamento, e aí dou os nomes para cada rua dessa, utilizando também, aproveitando o estilo aqui que eu já tenho criado no meu template. É bem importante dizer que a gente tem que inserir o mesmo site para que ele faça a divisão para a gente. E aí está. Eu trouxe um alinhamento com estaqueamento, certo? De 20 em 20 metros. E aqui ele já dividiu esta área com a restante. Ok? A mesma coisa eu farei para os outros dois eixos. Então, Create Alignment from Object, selecionarei esta polilinha que está encostando no alinhamento, certo? Então também isso é um requisito que ele nos obriga. E aqui eu nomeei aqui como via circulação 2. Inserirei no mesmo site com as mesmas condições. Tirarei aqui a curva, tá certo? E darei um OK. Por que tirei a curva, né, para o primeiro elemento?
porque já existe o raio definido aqui, então não precisamos utilizar aquela condição. Notem que ele automaticamente já divide em 3 áreas diferentes. Aqui. 1, 2, 3. Agora com a via de circulação 3. Então ele vai ter o mesmo comportamento. Eu inverto o sentido, onde ele vai trazer para a gente a ordem das estacas. Insiro no mesmo site, com as mesmas condições. Ok. Dividiu já em outras partes. Em mais divisões dentro dessa área principal. Bom, agora irei utilizar a opção Create Right of Way. Selecionarei os alinhamentos. Então, através das etiquetas dos lotes, eu vou definir essa divisão como a geometria da rua. Certo? Vou confirmar. Então, essas áreas de lotes irão interagir com a largura da rua, diminuindo mais ainda a área dos lotes. Então, offset from line, esse é o valor que eu vou considerar para a largura da rua e também para as esquinas e para as interseções. Então, interseções e as esquinas. Ok? Então, dividiu novamente as áreas para a gente. Isso é interessante porque ele já faz esse levantamento de cada área do arrumamento. Certo? E agora, para a gente finalizar, vamos utilizar a opção Partial Create on Tools. Então aqui eu vou fazer com os mesmos valores da apresentação. Então será a área mínima 300 metros quadrados, a frente mínima 12 metros. Né? Se eu quero utilizar o recuo, né, da frente de cada lote, vou dizer que sim, vou utilizar 5 metros. Comprimento mínimo ou largura mínima do lote 20, né? Profundidade mínima 25 e assim por diante. Não vou utilizar qualquer condição para profundidade máxima. Ok? Então esse valor será desconsiderado. E aqui eu vou determinar a ordem na qual ele vai distribuir os lotes para a gente. Então, nesse caso aqui, essa solução vai ser começar da menor área possível. Então, aqui eu vou determinar como uma redistribuição por igual. Então, as áreas que sobrarem vão ficar de forma igual para cada lote. E assim vamos lá. Então, utilizarei essa opção Slide Line Create para poder fazer essa operação. Selecionei, vou determinar qual que é a frente do meu lote, certo? O ângulo, e ele já gera para a gente 90 graus, com a frente já determinada. Então basta dar um Enter para confirmar e ele aceita essa operação. Bom, aqui como vai funcionar? Então, um fator aqui importante é que nós precisaremos dividir essa área ao meio para que ele aloque os lotes de forma correta para a gente. Então, iremos utilizar a opção Freeform Create. Então, nesse ponto, eu quero que ele divida o lote para a gente. E aí, novamente, vamos utilizar a opção Slide Line Create.
Agora sim, com essa frente determinada, ele vai fazer 90 graus dentro do projeto, assim como ao lado esquerdo do loteamento. Na mesma frente, ok. Bom, faltando 2 quadras para nós preenchermos. Na frente será esta. Confirmei. Para este caso, a frente será, aqui está, na rua. Então aí está. Após isso, podemos gerar as tabelas com os respectivos dados e valores de cada lote. Então, para isso, acessarei a opção Annotate, adicionarei a tabela a partir do parcel, diária. Definirei qual é o estilo que eu irei trabalhar para essa tabela. E aí está. As áreas, os perímetros e os comprimentos de cada lote, além dos rumos.